Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Transcender Arcanos do Tarô, me chamo Anne e trago mais uma leitura para a nossa orientação no dia de hoje. Peço a vocês que se inscrevam no canal, se for novo aqui seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa o teu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostem de leituras de tarô e faz um comentário se tu gostar do vídeo, se tu achar que ressoou contigo a leitura, deixa um comentário aí pra gente interagir mais e quem sabe poder fazer trocas até de ideias sobre temas para o canal. Hoje, pessoal, eu vou trazer uma leitura, eu vejo assim, eu entro em contato nas minhas leituras particulares, pessoas que são atendidas aqui no na minha sala, né, de terapias complementares, pessoas que estão assim muito ligadas, conectadas a outras que passaram por sua vida, porém não estão muito presentes agora, de repente terminaram o relacionamento, se afastaram, às vezes estão há muitos anos distante de alguém, mas nunca conseguiu esquecer essa pessoa. Isso acontece com mais frequência do que se imagina. E, de fato, às vezes temos questões a tratar ainda com alguém, só que uma coisa é certa para todos os tipos de leitura desse tipo, que eu faço, pelo menos eu digo, viva a sua vida a cada dia, não fique paralisada, estagnada na espera, né? Mas, enfim, cada um tem o seu jeito de lidar com as questões, cada um tem a sua forma, mas se está aqui no canal é porque está procurando entender e procurando, quem sabe, decidir por viver melhor. Por mesmo que siga sozinha sem essa pessoa, mas decidir o que se passa lá dentro consigo é nossa tarefa. Nós podemos, nós devemos fazer isso, né? É a nossa vida que está em jogo. Bom, eu trouxe aqui duas pedrinhas para vocês escolherem. Número 1 é essa aqui. Número 2 é essa verdinha. 1 e 2. Vocês escolham entre uma e outra, porque essa é um tipo de leitura que ela não pode nos confundir. E às vezes duas leituras nos confundem quando não são complementares uma à outra, que às vezes acontece. Mas eu tento pedir ao meu tarô que não traga assim tanto leituras complementares, não. Que seja uma leitura para um grupo e outra leitura para outro grupo. Por quê? Porque daí atinge um número maior de pessoas, né? Já que estamos aqui, às vezes a gente não pode pagar por um atendimento, precisamos das leituras gerais e é para isso que elas também existem. Porém, não se baseiem integralmente, 100% nas leituras, confiem no seu bom senso, certo? Até porque são leituras gerais que mais servem para nos apresentar como tarólogos do que qualquer outra coisa, para vocês entenderem como funciona o nosso trabalho. O meu trabalho, vou falar do meu, né? Não posso me meter no dos outros. Falo nosso, parece que eu tô falando em nome de todos, né? Não foi essa a minha intenção, tá? Desculpa, me expressei mal. Então vamos lá. A pergunta que está ali no título do vídeo é justamente essa. O que esperar desta pessoa? Existe algo ainda para viver com ele, com ela? Nosso reencontro terminou, já se encerrou no passado? Existe alguma coisa que nós ainda temos que viver? Como eu faço para continuar essa minha trajetória sem ficar tão dependente do outro? Tudo isso vai estar aqui nesse bolo todo, tá? O que eu peço. Nossa pedrinha número 1, eu vou deixar a verde de lado um pouco para não nos confundir. E a nossa primeira leitura começa agora.
Bom, nessa nossa primeira leitura, o que houve no passado entre vocês? Vem dois arcanos maiores, que é o Diabo e o Sol. Já no passado se pode falar aqui sobre um encontro, ou, às vezes interpretem para sua situação, muitas vezes a gente nem teve um relacionamento com essa pessoa, mas enfim, nós já nos conhecemos, já nos encontramos com ela, né? Esse encontro de vocês, vamos dizer assim, ele despertou a atração, despertou a vontade gigantesca de ter relações mais profundas, no sentido carnal, no sentido também emocional. Foi uma descoberta para ambos eu vou dizer assim, foi uma descoberta para ambos de algo que estava talvez adormecido. Uma sensação de paixão, de amor, de algo que estava adormecido em pelo menos um de vocês. Tipo, não sei se eu vou sentir isso de novo, né? Mas vocês sentiram ao encontrar essa pessoa. Ou essa pessoa também sentiu ao encontrar vocês. Ou não, tá? Porque eu pedi essa primeira energia do passado, ela é recíproca. A atração, o reconhecimento, tipo, é como se eu já te conhecesse, eu já te esperasse, sabe? E vocês tiveram. Então, não é para menos que existe essa conexão. Não é para menos que vocês estão, de certa forma, ainda pensando que poderiam viver uma história com essa pessoa, né? Porque houve, de fato, um reconhecimento entre os espíritos. Vocês, espíritos, se reconheceram como uma grande paixão ou um grande amor a ser vivido. Essa pessoa tem uma ligação contigo que ela, muitas vezes, te atrai, né? Porque ela é muito apegada. Temos aqui um 4 de ouros e um 3 de copas. Essa pessoa, ela tem uma ligação contigo gigantesca. Essa história, ela começa com uma atração física, reconhecida pela outra pessoa. Ainda, eu acho que vocês não se conhecem tão bem, mas o reconhecimento, tipo, eu queria ir mais fundo, eu queria me aprofundar nessa história, eu queria dar continuidade, ele já existe, essa vontade. Mas já existe um apego muito grande no sentido de ele é meu, ela é minha. Isso não é positivo, tá? Mas eu estou traduzindo o que diz aqui. Eu sou apegado a essa pessoa. Eu sou ligado a essa pessoa. Eu tenho vontade de ter a minha realização afetiva, amorosa com essa pessoa. É isso que o outro ou a outra pensa. Vocês, por outro lado, vêm com pajem de espadas e um 9 de espadas. A ligação de vocês com essa pessoa, o que vocês sentem, está vindo com o naipe de espadas aqui, né? Que não é não são cartas que falam de amor. Vocês, nesse momento, é como vocês se encontram. Vocês se encontram pensando demais a respeito disso, não entendendo mais o que sentem. Eu acho que vocês não estão entendendo o que sentem por essa pessoa. Vocês têm vontade de... Até estão com vontade de desistir e conhecer alguém novo. Então, a ligação dessa pessoa com vocês está clara aqui, mas a de vocês não está porque vocês estão provavelmente com medo de ficar na espera. 9 de espadas está aqui presente. Estão perturbadas com essa conexão que existe entre vocês, não sabem o que fazer com ela. Vocês têm vontade de jogar tudo para cima, mas depois também se sentirem culpados, caso não esperem, né? Porque às vezes há um momento bom por vir. Sentimento real dessa pessoa, cultura, criatividade, sentimento real dele, compartilhar. Vocês aparecem aqui com a ligação com essa pessoa, querendo desfazer essa ligação. Nós temos a carta 11, a força, e 3, a imperatriz.
Vocês querem separar de vez esse casamento de almas aí que existe, tá? Essa ligação é uma ligação muito que traz para vocês até agora, trouxe para vocês mais peso do que alegria. Temos um 10 de paus e uma rainha de espadas conectando vocês dois. A conexão entre vocês, ela não aparece aqui com o naipe de copas. E eu não insisto muito em tirar cartas até sair, tá? Mas aí eu peço esclarecimento do Osho e vem a integração. Ambos têm muito medo dessa ligação que existe entre vocês, é muito intensa. É uma ligação realmente de dois espíritos que têm uma afinidade gigantesca um com o outro e algo a aprender muito, muito forte um com o outro. A ligação de vocês agora, ela está sendo... ela está sofrendo algum tipo de intervenção, ela está sofrendo algum tipo de alteração, a conexão energética. Porque acredito que aqui muitos estejam distantes, porque esse é o título do vídeo, né? A gente colocando para pessoas que estão distantes, mas não conseguem se desligar uma da outra. Ambos não conseguem se desligar um do outro. Essa pessoa entende melhor agora os sentimentos dela por vocês, mas vocês estão num momento de não entender os sentimentos que possuem. Vocês estão talvez cansados de esperar. Há uma intervenção aqui de energias exteriores, às vezes de pessoas que com muita franqueza interferem dando conselhos, falando coisas, né, do tipo, mas isso está trazendo para essa pessoa, vocês estão, entendi, essa pessoa, ela tá meio que sufocada, ela não aguenta mais o que ela vive, ela não tá feliz. Eu não sei o porquê, não tem como saber o porquê, mas tem coisas externas, tem pessoas ao redor, tem influências ao redor que não estão deixando essa pessoa bem, tá? E em relação à ligação de vocês, não está sendo concretizada também. Vocês estão na energia do, eu não tô afim de mais nada, eu tô afim de falar que a verdade... que eu não quero mais, eu quero desistir, eu quero ser bem objetiva nessa questão. Cuidado, não seja assim. Vai com calma, tá? Não é esse o caso, tanto que sai a carta da integração aqui, que é a temperança. Não jogue tudo pra cima. Vocês estão com vontade de atirar, como é que se diz? Jogar toalha, né? Estão com vontade de atirar tudo pra cima, não quero mais saber, isso aí tá me cansando. Essa pessoa também tá cansada de esperar. Essa pessoa também está cansada, só que ela tem alguém na vida dela já, certamente, ela não está sabendo o que fazer como é que ela vai modificar a vida dela, porque eu vejo assim que vocês não tiveram um relacionamento, ela está apostando, ela teria que apostar, deixar algo um pouquinho mais seguro, mas monótono, chato, para apostar numa loucura, entre aspas, que ela acha que é uma loucura fazer isso. E vocês também já estão achando que é. Vocês têm muitos pensamentos que, na verdade, estão dizendo assim, desiste dessa história, não é pra ti. Tá aí, ó, tá na cara a vida já tá te mostrando, tá tudo, parece que tudo levando a uma situação de contrariedade. Parece que nada vai fechar, nada vai dar certo, né? E vocês querem se divorciar energeticamente dessa pessoa, não aguentam mais. Não aguentam mais a espera. Tem que ter paciência. A carta da integração tá aqui justamente para isso. Vocês são duas polaridades que não são opostas, são complementares. São pessoas diferentes, sim, mas que precisam ainda viver algum tipo de situação que quando juntos se tornam fortes, se tornam completos. Precisa disso. Nós não somos seres perfeitos ainda, então nós precisamos uns dos outros. E às vezes perto de alguns a gente drena energia, perto de outros a gente cresce e fortalece. Vocês crescem juntos. Vocês talvez tenham a chance de crescer juntos. Tá pesado essa, tá vendo? Mas vamos lá. Bom,
futuro. 8 de copas, cavaleiro de ouros, 6 de espadas. 8 de copas, cavaleiro de ouros, 6 de espadas. A roda da fortuna. Tarô do Osho traz um 7 de paus e a coragem, o arcano 8. Bom, houve alguma espécie ou está havendo alguma espécie de abandono? Alguém abandonou alguém, alguém está deixando de lado, alguém está deixando... alguém se afastou, né? Ou os dois se afastaram. Só que essa pessoa achou que se afastando seria melhor para ela. Agora ela está vendo que ela precisa afastar outras coisas e voltar a trabalhar em prol dessa relação. E é a vida que vai trazer essa oportunidade. Por vocês me parece que vai ser meio complicado. Vai continuar na autodefesa, vocês também. Os dois estão se defendendo um do outro, os dois estão jogando contra a relação porque não sabem bem o que fazer, não sabem como agir para aproximar um ao outro. Tá complicado, né? Só que ao mesmo tempo vocês estão se prejudicando com esse afastamento, vocês estão como se tivessem em times opostos, tá? E não estão. Na verdade é para vocês estarem no mesmo time. E esse afastamento, essa pessoa se afastou, ela às vezes mudou até de aparência para fazer de conta que acabou o passado, ou acabou a relação com essa pessoa, ou que ela gostava em mim, eu não vou usar mais, vou ser outro. No entanto, ele volta a trabalhar, está sendo cansativo para ele ou para ela, volta a baixar a cabeça e a tipo, não adianta, eu vou ter que melhorar, eu vou ter que dar a cara a tapa. Tem a questão do orgulho aqui também. A pessoa preferiu até então se ferir a dizer que não, eu prefiro estar contigo, eu prefiro continuar contigo. Essa pessoa é bem orgulhosa. Mas se ele ou ela não fizer nada, vocês vão ter que deixar também de ser orgulhosos, mas eu digo para vocês esperarem pela atitude também dessa pessoa. Mas é o próprio destino, a vida que vai traçar esse encontro ou reencontro entre vocês, tá bom? Prudência. Não queira ser o centro das atenções. Ouça mais, medite, reflita e depois haja com moderação e bom senso. Ó, se tu tá fazendo alguma coisa para chamar a atenção dessa pessoa, vai com calma. Não seja o centro de tudo, de repente, não se coloque como vítima da situação, para todos olharem para ti como coitado, como coitada. Calma, fica quietinha, medita, reflete e age com bom senso. A carta da integração pede isso para vocês dois. É o bom senso que vai falar mais alto. Bom senso, a moderação, a integração de forças. Não é chegar e chutar o pau da barraca, eu não quero mais saber, sai daqui, eu vou viver. Não é assim. Precisa haver um entendimento entre vocês. Não sei que tipo de entendimento é esse, vou deixar no ar de propósito para vocês refletirem, vocês pensarem no que estão fazendo de errado para essa relação, no que estão sendo teimosos ou teimosas. O que vocês precisam melhorar é a paciência e aguardar. Se essa pessoa não vier, a vida vai dar um jeito de colocar um na frente do outro para vocês terem uma oportunidade. Se vai acontecer ou não vai depender dos dois. Orgulho não deve estar presente. Orgulho não deve estar presente, assim como a humilhação, a humildade em excesso também não. Entende? Sejam vocês, mas não provoquem. E não precisa
Não precisa te colocar também como vítima dessa situação, não precisa contar para ninguém, não falem sobre isso com ninguém, a não ser que seja alguém de muita confiança. Não sejam o centro das atenções, que a mensagem que saiu ali é justamente nesse sentido. Eu não preciso apresentar essa história para ninguém. Ninguém deve saber. A não ser que seja alguém, né, em quem vocês confiem muito, que não vá contar para ninguém, que saibam, vocês possam confiar, sem sombra de dúvidas, mas que não vai levar essa história adiante, para ninguém saber. Tem coisa para rolar ainda. Agora nós vamos para a pedrinha verde, leitura número 2. Vamos lá. Ligação entre vocês no passado, como é que foi isso? Um 6 de copas e a torre. Se essa pessoa te sente conectada a ti, 8 de paus e um cavaleiro de espadas. Tu te considera conectada a ela de que forma? A morte e um 9 de espadas. A ligação entre vocês, 3 de espadas. Futuro, pajem de espadas e as de espadas e um 10 de paus. Bom, deixa eu dar uma baralhada aqui. No passado, quando houve esse encontro entre vocês, aqui eu sinto que houve uma relação, alguma espécie de relação, onde parecia tudo um mar de rosas por um momento, mas de repente algo vem e tira vocês do prumo, tirou a relação do equilíbrio que ela estava seguindo. Às vezes são atitudes que a gente não espera de alguém. A pessoa muda de repente, ou vocês mudaram de repente, quando viram se arrependeram, tá? Mas existe o quê? Existe aqui algo do passado que... Ou pelo menos assim, se não houve a relação, houve uma relação de amizade que foi muito... Parecia ser muito frutífera, uma relação muito gostosa, uma relação de harmonia muito grande. De repente algo externo vem e quebrou. Quebrou confiança, quebrou foi um teste, sabe? Um teste para ver se resistia. Vem e quebra essa confiança, quebra uma rotina agradável. E muitas vezes são as atitudes de alguém que fazem isso, né? Mas tem uma coisa a mais aí, tá? Foi também a ação da vida, do destino, que houvesse uma separação. Para teste. Aqui, a ligação que essa pessoa tem contigo, ó, um 8 de paus e um cavaleiro de espadas. Ela tem vontade
de se comunicar. Aí vem a carta 21 do tarô do Osho, que é a questão da completude, ou o mundo, né, no tarô tradicional. Essa pessoa, ela é conectada a ti, apesar de ter feito, eu acho que o corte foi mais dessa pessoa. O corte dessa relação foi uma coisa impensada, porque hoje ela reflete se ela não jogou fora uma pessoa que trazia para ela um sentimento muito gostoso de harmonia, de completude. E ela sente vontade de se comunicar contigo. Muita vontade. Então ela tem uma conexão contigo e tu também tem uma conexão com ela, só que tu quer porque quer também esquecer. E essa parte está muito parecida com o número 1. Também saiu a mesma carta, que é a morte e um 9 de espadas. Mas aí eu pedi o Osho e um 10 de copas. Vocês querem fazer de conta que não querem mais. Vocês querem mudar, querem que a vida se transforme radicalmente, traga para vocês algo novo, mais harmonioso, de maior confiança. E não, na verdade não querem negar, mas vocês não param de pensar nessa pessoa, mas querem negar que existe uma conexão com ela. Não é negar bem, é não aceitar, né? Por que eu tô ligada a essa pessoa se ela não presta, se ela não foi de confiança, se ela não sei o quê, enfim. Tenho tudo para não gostar desse traste, dessa traste, e ainda gosto, e agora? Sabe aquela coisa? Eu sinto que vocês estão bem assim. Tenho tudo para desistir dessa criatura. Tudo, mas não consigo. Por que eu tô conectada a ela? Porque a tristeza também nos conecta. Chato isso, não? Mas a tristeza nos conecta. 3 de espadas, mas o mago está aqui também presente no tarô do Osho. É como se tu tivesse... Vou falar uma coisa bem psicanalítica aqui. É como se tu tivesse num vazio tão grande que essa tristeza, essa dor sendo alimentada, ela te preenche. Mas no fundo, tu não gosta disso aqui, tá? Que tu vive, tu quer isso. E tu tem a esperança de que essa pessoa contigo pudesse ter uma vida familiar, harmônica. Então presta bem atenção nisso. O teu desejo é por harmonia, não por esse processo que essa pessoa trouxe. Olha as contradições. Porém, na dúvida de que isso aconteça comigo, por quê? Porque talvez nunca tenha vivido uma história de família mais harmônica do que desarmônica. Então eu não acredito que eu vá merecer algo diferente do que eu vi na minha infância, do que eu vi na minha família, do que eu vi entre amigos, enfim, do que eu vi, do que eu enxerguei a vida inteira. Eu acho que é normal isso aqui. Eu estar feliz e de repente vem um raio e destrói tudo. Porque eu vivenciei isso muitas vezes. Tô falando pra vocês isso, tá? Vivenciei isso tantas vezes, essa inconstância, tantas vezes que eu acho que isso se tornou um castigo. Eu acredito que eu esteja sendo castigada sempre. Então, quando eu não acredito que eu possa ter uma vida... construir, olha a palavra, construir uma vida familiar com harmonia, com decência, com amor, com compreensão mútua. Eu não acredito nisso, então eu vou preencher com o que tem, eu aceito o que tem. Eu aceito o que vem para mim. E essa pessoa é o caos, ela representa o caos, ela pensa em ti? Pensa. Isso não quer dizer que tu tenha que ficar com ela, tá? Ela representa um caos muito conhecido para ti. Então, é como se tu estivesse num ambiente familiar com ela. Esse caos conhecido te preenche.
te traz uma sensação de, tá, eu entendo disso, eu conheço isso, então deve ser isso que eu mereço, isso que está para mim. Contudo, eu vejo aqui vocês lutando com afinco para deixar essas coisas para trás. E a verdade, pessoal, ela precisa vir à tona, e ela virá. Um valete de espadas, um as de espadas. A relação com essa pessoa nunca foi 100% boa. Ela começou como se fosse, ela parecia te trazer flores e depois entregou só os espinhos. Algo rompeu de tal forma que te levou a um estado caótico. Só que como tu já conhecia o caos, tu pensou, mais um, não, tô acostumada. Tô acostumado. Mas esse estar acostumado tá na hora de mudar. Eu sei que o que eu tô falando pode não cair muito bem para muitos de vocês, porque vocês querem, porque querem essa pessoa, porque estão conectadas a ela, mas é por teimosia. Mais por teimosia do que por amor. O que vocês precisam é disso aqui. Tá na hora de buscar isso aqui. De buscar o teu 10 de copas. Por que eu digo que tá na hora? Porque a conjunção dos planetas tá mandando. Entendeu? A harmonia universal disse, olha, já passou por tanta coisa. Quer continuar nesse caos? Tudo bem. Mas tem certeza? Os astros estão se alinhando aí para te trazer uma nova história. É só tu ter paciência. Tu vai enxergar a verdade ainda sobre essa criatura, mas principalmente sobre a tua história. Essa é a grande verdade que tu precisa enxergar. 10 de pausa aqui. Eu te sinto sufocado, sufocada, soterrado por essas sensações, por esses medos, por essa briga interna, querendo paz, querendo descanso e não tendo. Essa pessoa, gente, agora eu tô ligando os pontos aqui numa coisa assim, aparece a torre e um cavaleiro de espadas, né? Essa pessoa, ela também não tem estabilidade emocional ou mental. Uma pessoa que não é que ela não seja boa, tá? É que ela, coitado lá, falando assim, temos que ter compaixão. Essa pessoa, ela não tem um tipo de estabilidade interior necessária para conduzir uma relação de uma maneira amigável por muito tempo. É uma pessoa que muda de uma hora para outra. Então, o que é preciso ser feito? Rezem por essa pessoa. Rezem por vocês em primeiro lugar, depois rezem por essa pessoa. Mas não alimentem aquela versão de vocês de super-herói ou super-heroína querendo salvar essa pessoa. Porque tem uma pessoa que precisa ser salva em primeiro lugar aqui, que é tu. Tu precisa de muita paciência, muito tempo para te desconectar desse passado todo de tristezas, de família que às vezes não foi como a gente gostaria. Nenhuma é. Mas às vezes umas são mais caóticas do que outras, né? Aqui a carta da paciência, do cavaleiro de paus. Paciência é uma palavra-chave para essa leitura. Ela nos traz a questão assim, ó, resolução para vocês é buscar a tua própria verdade, buscar a tua história, te resolver com a tua história, para entender que a conexão com essa pessoa, ela se trata de algo que é familiar para ti. As coisas às vezes são tão familiares, a gente se reconhece tanto ali, que a gente prefere manter aquilo que conhece, mesmo não sendo tão bom, do que se arriscar em algo que eu desconheço. Eu não sei o que é uma família sem briga, então um relacionamento que eu for buscar, de repente eu vou buscar aquele que briga, eu vou entender que isso é amor. Porque me diziam, o teu pai briga comigo, mas ele me ama. Tua mãe briga comigo, mas ela me ama. Às vezes é uma pessoa que implica com a outra o tempo inteiro e não se trata como deveria se tratar.
Vamos parar de romantizar as coisas. Vocês precisam enxergar a sua própria verdade, deixar de lado com convicção um passado que não te fez bem, que não te faz bem. A conexão com essa pessoa, ela é uma conexão de tristeza, mas uma tristeza conhecida. É uma pessoa que não por mal toma atitudes tempestivas de uma hora para outra, porque também precisa de entendimento, mas é ela que vai buscar o dela, do jeitinho dela, da forma que for do tempo dela. Vocês estão no tempo de procurar a sua cura interior, tornarem-se pessoas que resolvam enxergar com honestidade, olhar para o seu passado sem mais se sentir vítima dele, mas agora é alguém que vai se reconstruir com base nesse passado que foi um pouco triste ou muito triste, mas que não faz mais parte da tua jornada. E isso vai fazer com que tu dê uma guinada considerável. A morte está aqui presente. É a transformação, a guinada que eu falei, considerável em relação ao que era e o que será. Com muita paciência, ao longo dos próximos 7 meses, tu vai te reconstruir se tu assim aceitar essas orientações do tarô. Não é obrigada, é claro, só se essa leitura fechou contigo. Se ela ressoou com a tua história, então pode ter certeza que alguns pontos aqui vão ser bastante cruciais para ti. Faça parte da solução ao invés de ser parte do problema. Confie mais em você. Viu? Às vezes a gente é parte do problema. Eu nunca me dou bem com ninguém, ninguém gosta de mim. Não é isso. É que eu tô levando muitos dos meus problemas do passado, carregando eles como um fardo pesado e levando para todas as relações, ou fazendo com que haja uma aproximação de pessoas muito semelhantes. Eu escolho essas pessoas. Eu escolho. Sabe por que a vida coloca essas pessoas perto de nós, essas que são semelhantes a nós? Por que há tanta projeção entre os casais? Porque aquilo que eu não consigo enxergar em mim, eu critico nos outros, né? Então, eu vendo no outro, talvez eu acorde. Não é porque são almas gêmeas e vão se amar para o resto da vida. Não, é porque essa pessoa é uma mestra. É alguém que vem me ensinar algo de importante, que é o despertar. No que eu despertar, que eu tiver consciência desse despertar, eu fecho essa porta com muita gratidão e sigo adiante. Espero que essa leitura traga algum tipo de esclarecimento a vocês. Me deixem saber fazendo o teu comentário. Um grande abraço, fiquem com Deus e até breve.